A nutrição é uma ciência em constante evolução. Alimentos podem ser heróis ou vilões, dependendo das características de cada pessoa. A dieta perfeita de um pode ser obstáculo intransponível para outro. De que forma os profissionais da nutrição podem lidar com a complexidade humana? A conversa de hoje é com a nutricionista Joana Sivers, que é especialista em comportamento alimentar e também em nutrição clínica funcional. E talvez uma porta legal de entrada para esse assunto todo seria o fato de que dietas, muitas vezes, que deveriam vir para emagrecer, a pessoa passa a engordar fazendo aquela dieta. É por aí e acontece isso, e o que é que se observou a partir disso, o que está sendo feito assim nessa nova página que a nutrição tá virando assim, né, no campo científico e de práticas também. Sim, essa tua fala, ela é extremamente disruptiva, né? Porque ela realmente é provocativa, né? Como assim dietas não funcionam, né? Isso é disruptivo, inclusive, para um nutricionista que pode estar escutando isso, né? Porque é uma coisa bem fora daquilo que sempre se ouviu falar. Porém, né, os estudos começaram a trazer essa informação porque muitas vezes existem várias formas também de fazer dieta, né? Mas uma delas são dietas mais restritivas, né? Eu me refiro mais a essas, né? Dietas que promovem grandes restrições alimentares. Tanto restrições de quantidades calóricas, como de volumes, como de grupos alimentares, né, onde elas excluem alguns alimentos completamente, enfim. Vamos pensar mais nessas, assim, né? Não numa dieta, né, num plano alimentar elaborado por uma nutricionista. Então, o que acontece, né, se a gente for olhar para esse tipo de dieta e de abordagem? Como se gera, muitas vezes, uma restrição, como eu comentei, isso posteriormente gera um processo compulsório, muitas vezes. Porque aquele alimento que você não pode, né, que você está proibido, ele acaba sendo muito desejado. Né? Então, daqui a pouco, quando você se livra, né, digamos assim, dessa dieta, você acaba consumindo quantidades muito grandes e descompensadas, muitas vezes, desse alimento. Né? Vamos dar um exemplo de doce, chocolate, né? Quem gosta. Aí você, não pode mais consumir. Aí pensa, no momento primeiro que quando tu não pode consumir, o teu cérebro automaticamente só pensa naquilo, Já quer né? consumir, exatamente. Se eu te falar agora, Bolívar, não pense num bolo de chocolate, com uma calda de chocolate, escorrendo de chocolate, quentinho. Você já pensou 1000 vezes nisso, Com né? certeza. E o nosso cérebro faz isso o tempo inteiro. Então, esse alimento ele torna-se muito desejado, e aí quando a gente vai consumir, a gente não presta atenção no sabor, não presta atenção na saciedade que ele traz, e simplesmente a gente já tá compulsivo realmente por ele. Perfeito. Então, um exemplo que eu consigo te descrever, né, essa situação seria esse, assim, né? Quando a gente restringe muito, a gente acaba gerando um comportamento depois muito agressivo até em relação àquele alimento, e isso pode gerar, sim, um retorno do peso, um excesso de peso, um maior ganho ainda, né? Porque aí o descontrole te faz consumir quantidades muito maiores, mais expressivas, né, de alimentos. Então, pode ser esse o gatilho mental envolvido. Né? E aí, no caso, isso gera um ciclo, né? Porque daí tu se alimenta mal, e aí as tuas emoções vão para um lugar que não te faz nada bem, e aí mais alimentação e emoções pioram, né? Não sei se tu quiser falar Perfeito. um pouco da tua trajetória, né? Tu é nutricionista há mais de 10 anos, e aí tu observou que, de repente, então só comunicar, de repente passar um tratamento, uma dieta, pode funcionar, mas você lidar também com as emoções, você considerar o ser humano inteiro é um dos caminhos possíveis, é isso que está sendo estudado e praticado no momento? Isso mesmo, como tu mesmo colocou, nós somos um sistema integrado, né? São várias coisas. E a alimentação, ela faz parte do nosso contexto de muitas formas. Ela faz parte do nosso contexto emocional,
né? Porque, como tu falou, muitas vezes a gente come por conta das emoções, né? Ou quando tá triste, ou quando tá feliz, enfim. Ela faz parte do nosso contexto histórico, de toda a nossa história de vida, de todos os nossos hábitos alimentares, desde lá da nossa infância, do que a gente comia lá na nossa casa, preparado pelos nossos avós, e, né, mães e tios, enfim. Então, tem todo um contexto que também não deixa de ser um pouco emocional, porque ele remete também, né, essas emoções desses momentos da vida. A alimentação, ela tem um contexto social importante, porque dificilmente você faz um encontro, seja de família, seja de amigos, que não envolva comida de nenhuma forma. Então, sim, ela faz parte do nosso contexto social. E falando em social, a gente pode até ir muito mais além, né? Pensando em tudo que está relacionado à produção desse alimento, né? A sustentabilidade por trás disso, né? Que alimento que a gente está comendo, de onde ele vem, como ele é produzido, quantas pessoas estão envolvidas nesse processo, né? E também o alimento, ele é um fator biológico, né? Que a gente precisa para nutrir as nossas células e para a gente conseguir viver bem. Então, são vários, veja quantos contextos estão relacionados com a alimentação, né? E aí, entrando nesse campo das emoções, isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente não percebe, né? Tem muita coisa que não está no nosso consciente, ela está ali mais num nível mais subconsciente, a gente não percebe, né? A gente acaba com o tempo e com a correria e com o excesso de coisas que a gente faz, a gente acaba não prestando atenção mais aos nossos próprios sinais do nosso próprio corpo. Sinais básicos que eu digo: fome, quando eu tenho realmente fome, quando é uma fome física, onde eu preciso comer, ou quando é uma fome emocional, onde eu quero comer um determinado alimento por algum motivo, né? Sinais de saciedade, quando eu comi o suficiente, né? Que eu não preciso comer grandes quantidades numa mesma refeição. Então, a gente perdeu muito isso, sabe? A gente se desconectou completamente do nosso próprio corpo. E isso faz com que a gente não consiga ter uma relação saudável com o alimento, porque a gente se relaciona com os alimentos, né? Eu gosto de dizer que não existem, não gosto de dicotomizar, assim, alimento bom, alimento ruim, não existe isso, né? Isso depende do contexto. Veja quantos contextos estão relacionados, né? Se eu te perguntasse, pizza é bom ou ruim? Depende. Se eu comer pizza todos os dias, em todas as minhas refeições, ou com muita frequência, talvez seja ruim. Agora, se eu comer pizza num momento de família, né, uma celebração, é muito bom. Então, não existe muito isso. Assim como as emoções, né? Não existe a emoção que é boa, a emoção que é ruim. Todas elas são necessárias, né, para os nossos processos internos, enfim. Então, são muitas coisas que estão relacionadas a isso. Então, e específico... Pode falar. Desculpa, não quis te interromper, mas... Então, um bom profissional de nutrição hoje, ele vai olhar para um paciente, para alguém que veio ali querendo melhorar esse aspecto, é preciso um olhar um pouco mais completo. Então, quais ferramentas que é possível utilizar para trabalhar isso? Como é que um profissional que tem essa visão pode abordar isso assim, com quem for visitar o profissional, no caso, em busca de ajuda, enfim? Olha, na verdade, com poucas coisas você pode fazer um trabalho muito bom, né? Acho que duas coisas são essenciais, na minha visão, e é como eu sempre ensino para os meus alunos. A primeira coisa é a gente conseguir ter realmente empatia, um olhar empático, de compaixão pelo outro, onde você consegue realmente ouvir ele sem julgar enfim, né, buscar mesmo onde você pode ajudar e onde você pode contribuir, né? E a segunda coisa é a gente buscar resolver o problema dele, né? Porque será que fazer uma dieta, né, específica, restritiva, será que isso resolve o problema dele, para a vida dele inteira? Se a resposta é sim, pode ser um paciente com uma enfermidade, que é um paciente que precisa de cuidados muito extremos, talvez seja esse o caminho, né? Então, não quer dizer que dietas não funcionam, elas só não funcionam para todas as pessoas,
da mesma forma, né? Para algumas pessoas, sim, funciona muito bem, tá tudo ok. Para outras pessoas, não, né? A maioria das pessoas, não. Então, para essas, o que eu posso oferecer? Como que eu resolvo o problema delas? Se não é dessa forma, se ela já foi em 2, 3, 4 nutricionistas e não conseguiu resolver o problema dela. Então, muitas vezes, fazer as perguntas certas é muito mais eficaz, né? Quando o paciente chega na minha frente, a primeira coisa que eu busco é clarificar para ele, né, que ele clarifique isso, são os objetivos dele. Qual é o objetivo dele? Por que você está aqui? Ele precisa ter muito claro isso. Qual é a primeira resposta normalmente? Porque eu quero emagrecer. Né? Aí eu começo, né? Eu começo a minha escalada, né? Tá, emagrecer, ok. Emagrecer é o que você busca, né? É o caminho. Perfeito. Mas o que você quer fazer, ou ser, ou sentir, ou pensar que você não consegue fazer hoje? Porque o emagrecer é um saco, né? É uma coisa chata, difícil, sofrida, é um processo, né? Mas o que você quer? Você quer usar uma roupa que você não consegue usar? Você quer se sentir, né, de determinada forma quando tu olha no espelho? O que tu quer realmente, né? Esse é o primeiro ponto. Às vezes são coisas muito simples e nesse momento, muitas vezes o paciente ele se dá conta, né, de que ele quer coisas muito simples. Eu já tive pacientes que disseram, eu quero conseguir amarrar meu sapato tranquilamente, sem sofrimento, ou eu quero ter mais disposição para cuidar dos meus filhos, para ficar mais perto deles. Então, veja que pode ser muito sutil isso, né? Mas se você tem essa sensibilidade que eu comentei, essa empatia, você consegue chegar nisso e clarificar. E aí você pode ajudar ele das mais diversas formas. Isso é muito, muito, muito complexo, porque vai depender muito de que momento ele está, né? Se ele está preparado para uma mudança alimentar, se ele está iniciando isso, se ele já está mais avançado. Então, a gente começa a fazer ele se identificar, né? Eu desenho uma curva da mudança para ele, onde eu mostro para ele qual local ele está, e aí ele vai se identificando e vai conseguindo visualizar, e eu vou conseguindo enxergar também a melhor forma de ajudá-lo, né? Mas existem muitas ferramentas, por exemplo, né? Vou citar para você ter ideia do que eu estou dizendo. Sim, sim. Por exemplo, uma das coisas que a gente pode fazer, a gente pode pedir para ele, inicialmente na primeira semana, fazer um registro, tirar foto de todas as refeições que ele faz. Boa. Só tira foto. Ele nem precisa mandar nada, na próxima consulta eu retomo, mas eu nem vou olhar, eu nem vou analisar, dizer que está errado, que está certo, não é isso. É para ele perceber, para ele se dar conta do que ele come. Eu não vou precisar falar nada, ele vai perceber que ele come as mesmas coisas, as mesmas cores, da mesma forma, que é repetitivo, ou que é pouco, ou que é muito. Ele mesmo se dá conta. Então, olha como o comportamento é sutil, porque é para ele perceber, né? Não é o meu julgamento, eu não vou dizer que está errado, que está certo, que é isso, que é aquilo, não é isso. Né, para ele conseguir identificar, ele mesmo já vai me trazer. Então, meu trabalho fica mais fácil. Quando a gente coloca consciência em alguma coisa, um processo que até então é inconsciente, a tendência de que apareça uma cura um pouco mais naturalmente, né? E eu não sei das tuas impressões. E as emoções, assim, um outro exemplo, né, só para completar. Por exemplo, quando você percebe que o paciente é muito ansioso, ele tem, né, ele come sem perceber, ele não está conectado, como eu falei, aos próprios sinais do próprio corpo, ele não percebe o próprio corpo, ele não tem essa, né, essa percepção. A gente pode fazer até eu tenho tipo como se fosse uma planilhazinha, sei lá, uma tabelinha, onde ele vai colocar o que ele comeu, o que ele estava sentindo, né, para ele começar a entender quais são as emoções envolvidas, né, como que ele se sentiu quando ele comeu aquilo, como que foi isso para ele começar a se reconectar a isso. Então é muito variável. Às vezes a gente começa por um caminho ainda mais atrás, onde a gente vê que a pessoa ela não tem prazer em nada na vida dela e ela usa só alimentação para ter prazer. É a única fonte de prazer dela. E aí você tem que voltar um pouquinho,
fazendo ela perceber o que outras coisas podem dar prazer para ela, porque às vezes ela não sabe. É até triste falar isso, mas as pessoas não sabem. Elas não sabem o que faz bem para elas, o que traz prazer, e elas acabam usando a alimentação como uma bengala, né? Digamos assim. Sim. É o que tem, né? É o que temos para o momento. Então, às vezes é até mais básico ainda, né, o nosso trabalho. Então é muito variável isso. A gente vai ter que realmente sentir, perceber cada um, né, e como que a gente pode ajudar da melhor forma. O que eu observo, e tu, por favor me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que muitas vezes alguém está acima do peso, digamos, bastante acima do peso, e quer um corpo de capa de revista, digamos, e quer isso muito rápido. E talvez até os motivos estejam errados, né? Eu acho que as pessoas, às vezes, a dieta, penso eu, né? Me corrija se eu estiver errado. É uma nova forma de ver, na verdade, não é uma dieta, né? No caso, você vai ajustar a nutrição para um dia, se você estiver vai estar no peso ideal, seguir aquilo corretamente. Mas eu acho que é muito mais um processo que tem que ser um amigo seu, né? Porque você vai ficar naquilo para sempre. Eu estava vendo uma entrevista com o Fábio Porchat e ele participou de um programa da Globo uns anos atrás. Aqueles programas que acompanhavam o peso e colocavam a pessoa para fazer exercícios. E aí ele ficou super magro, né? Mostrou uma foto. E hoje em dia ele tá engordando muito, assim. Ele falou que não dá mais bola para isso, assim. Então, acho que a ideia é evitar isso também, né? Você se colocar numa pressão, vou ficar por um ano assim, mas depois tu pode voltar e vai piorar daí a saúde de todos os órgãos e a parte física também, estética, de certa forma também piora. Eu acho que as pessoas não percebem que é um compromisso consigo mesmo para a vida, bem dizer, né? Tu acha que é nesse sentido também, né? É importante essa consciência, o pessoal é consciente disso ou tu observa que não muito, assim? Olha, é isso que tu disse. A gente vai comer do dia que a gente nasceu até o dia que a gente vai embora dessa vida, né? Não vai ter jeito. Então, veja que não tem por que a gente fazer algo que seja temporário. Eu vou perder muito peso, né? Porque eu tô com um objetivo estético, né? Específico e tudo mais. A estética, ela às vezes nos move mesmo. Tem pessoas que são muito ligadas a isso, enfim, né? Ela pode nos dar aquele start, né? Inicial. Só que isso não é suficiente. De novo, os objetivos, eles têm que estar muito claros, porque só estético, dificilmente você consegue manter ele por longos períodos. Você vai ter que ter um objetivo mais profundo, né? Pensando na tua vida, na tua saúde, como tu falou. E aí entra o conceito central de tudo isso, né? Que envolve o comportamento, que para mim é a melhor frase que eu poderia dizer, que é você aprender a fazer as pazes com os alimentos. É um termo que a gente utiliza, inclusive, né? Fazer as pazes com o alimento, a gente conseguir comer o que for e tá tranquilo em relação a isso, porque a gente vai ter que achar uma forma, né? Eu vou ter que ensinar o paciente, não adianta eu dar um plano alimentar para ele ali pronto, maravilhoso, calculado, lindo, orgulho, que ele não vai conseguir fazer isso todos os dias dele. E aí, quando ele for almoçar fora e quando ele for viajar, o que ele vai escolher? Eu tenho que escolher o papel do nutricionista, né? Do novo nutricionista, vamos dizer assim, é ensinar as pessoas a fazer escolhas alimentares inteligentes, duradouras, eficazes, né? Então é isso que a gente tem que conseguir fazer. Ensinar, que não é tão fácil, porque você tem que ensinar. Eu tenho muita coisa para ensinar, não vou ensinar em uma consulta que eu vou falar lá, sair falando por uma hora e vai resolver o problema. Não é? Eu vou realmente construir isso, né, nessa pessoa, construir. Claro, ela precisa estar disposta, como eu falei, Lógico, de novo. Lógico. Se chega um paciente que não está pronto, disposto, eu vou mostrar isso para ele e ele vai entender e ele vai embora e está tudo bem, né? Normalmente a gente faz uma sessão zero, que a gente chama, que é uma sessão gratuita, onde a gente faz, né, apresenta, na verdade, isso tudo, faz ele perceber a necessidade, se é que ela existe, né? Se ele tem mesmo essa necessidade, ele vai perceber, e aí a gente vai apresentar o que vai ajudar ele, porque nem tudo funciona para todo mundo. A dieta não funciona para todos.
Uma estratégia de comportamento alimentar, né, que a gente faz um número maior de sessões, também não funciona para todos, porque para aquele que vai funcionar a dieta funciona. Então, eu vou ter que dizer para ele, olha, para você funciona a dieta, para você a dieta não vai muito bem, para você tem que ser, pode ser, né, uma estratégia comportamental, mas você já tem bastante conhecimento, você já faz, você já se interessa, então é outro tipo de serviço. Então, é isso que os nutricionistas têm buscado, e eu vejo que isso vai nos fazer evoluir como profissionais. A gente buscar formas diferentes de atender as pessoas, de não dar o mesmo produto para todo mundo. Porque até então a gente quase só sabia fazer dieta, então era só isso que a gente vendia. Será que é só isso que eu sei? Será que eu não posso, para aquela pessoa onde a dieta, né, já não funcionou, ela já tentou, será que eu não posso achar outra forma de ajudar ela que seja mais eficaz? Então, a gente apresentar para as pessoas o que realmente vai funcionar para elas, né, e o que vai dar certo, para que elas não precisam mais da gente, né? A gente não quer paciente para a vida inteira, eu quero que você vá lá, faz, melhore e vai embora, né? Assim como qualquer outro profissional. Fono, você vai na fono, se tu tem um problema de voz, você vai fazer a fonoterapia por um período. Quando tu estiver bem, ela vai te dar alta e você vai seguir. Perfeito. Você vai fazer fisioterapia, você faz por um tempo, vai embora. Você não tem que ficar a vida inteira dependendo, né? Eu preciso conseguir fazer a pessoa ter autonomia para fazer as suas próprias escolhas, né? Então, esse é o objetivo maior, porém, ele pode ser lentamente conquistado, digamos assim. Normalmente os processos que são lentos, eles tendem a ficar mais tempo, uma vez que são instaurados, né? Mudanças lentas ficam mais tempo, mudanças rápidas. Perfeito. Eu gostei muito da tua fala, porque acho que é importante para quem for procurar qualquer tipo de mudança alimentar entender que é uma mudança na relação com o alimento, né? A tua fala foi parecida, mas eu acho perfeito isso, porque se eu me alimento por ansiedade, é como tu falou, um pedaço de pizza, ok, mas às vezes se eu como 15 pedaços, o prazer não é 15 vezes maior, você se sente péssimo depois. E eu gostei na tua fala também a questão de tem que conscientizar as pessoas de que quem procura um profissional, seja da nutrição ou de outra área, o paciente também tem uma responsabilidade, né? Porque às vezes fala, tô indo na Nutri, ela que faz tudo, e aí ela me passa e não sei o quê, mas tipo, tu tem que ser o protagonista da tua vida, né? Você quer mudar a sua alimentação, você quer atingir o objetivo que for, mas acho que é importante trazer isso para as pessoas também, né, prof? Que legal, muito interessante mesmo. Perfeita! Olha, eu poderia falar uma hora só com essa tua pergunta aí. Porque, você falou da autorresponsabilidade, que é um dos primeiros assuntos que a gente aborda, né? Onde cada um é responsável. E aí a gente estuda muito esses sabotadores que a gente tem, né? Porque nós temos dois tipos principais de sabotadores, os externos e os internos. Os externos são aqueles que a gente dá desculpa, né? Eu não consigo porque o meu marido não me ajuda, porque a minha mãe não sei o quê, porque o meu trabalho é muito complicado, porque eu não tenho tempo. A gente começa a culpar, né, o que está externo a nós. E tem os sabotadores internos, que são aquelas vozes, né, que ficam lá na nossa mente, né? Você não consegue mesmo, você já tentou várias vezes, isso aí não dá certo não, você não vai conseguir nunca, né? Aí vem o outro lado, né? São os outros sabotadores que a gente tem que lidar. E a gente ensina o paciente a lidar com esses sabotadores. Os externos são exatamente as desculpas que, com a autorresponsabilidade, você elimina, porque cada um é responsável por tudo, por absolutamente tudo que acontece. A gente é responsável, ninguém mais, né? Nem o nutricionista, e isso a gente deixa muito claro, né? Que é ele o protagonista do processo, nós somos só o apoio para ele, né? Que vai incentivar, que vai estar ali porque precisar e tudo mais. Mas eu queria falar um pouco sobre a outra coisa que você falou, né? Por favor. De todo o ciclo emocional gerado pelo excesso de alimentos, né? Por um episódio, né? Eu não gosto de falar de compulsão, porque a compulsão ela é um transtorno alimentar. Mas digamos um episódio, né? Onde a gente come uma quantidade muito grande de alimento. Ou, né? Voltando para aquele nosso gancho inicial, onde a gente falou que
Quando um alimento é muito, muito restrito, ele acaba sendo muito desejado e a gente consome grandes quantidades, né? O que isso gera normalmente, né? Você tá lá, você tá bonitinho, tá conseguindo fazer, né? Seguir todos os direcionamentos. Daqui a pouco tem um dia que você tem uma queda violenta ali, né? Um pé na jaca, como a gente diz, né? Enfim, por qualquer motivo, não importa qual. Mas você acaba tendo esse deslize, né? Você considera um deslize. Sim. Que é absolutamente normal. E a outra coisa que a gente ensina o paciente é aprender a lidar com o erro e com a falha e ter resiliência suficiente para simplesmente continuar e não desistir e começar a dieta semana que vem, mês que vem, ano que vem ou nunca mais. Boa. Então, esse é muito importante. Mas o que gera isso, né? Primeiro, quando a gente come muito, né, de um alimento, como eu falei, gera muita, na maioria das vezes, a primeira emoção que vem é a culpa, né? Que, ai, olha o que eu fiz, né? Aí vem as chicotadas. Aí tem gente que fica um pouquinho na culpa e já, né, transcende ela. Tem gente que fica dias e horas e dias e muito tempo na culpa. Então, outra coisa que a gente tem que aprender. Culpa, ela sempre vai vir, mas a gente tem que conseguir lidar, né, com ela. Mas aí, é só para exemplificar todo esse ciclo, né? Tudo que a gente passa. Qualquer comportamento, inclusive o alimentar, né, mas entre ele todos os outros comportamentos que a gente tem, eles são movidos por, primeiro, um pensamento. Então, primeiro eu penso em algo, né? Eu penso numa mudança que eu quero fazer, por exemplo. Depois eu vou sentir aquilo realmente, essa necessidade ou essa vontade, né? Isso vai gerar uma emoção em mim, para que depois eu consiga ir para ação. Então, isso pode ser bem demorado. Pensa você, certamente tem coisas na tua vida que tu já pensa que tu quer fazer, ou que tu deveria fazer, ou que tu precisa fazer. Você às vezes até já sente que, é a hora, eu preciso olhar para isso, eu preciso, né, me concentrar e olhar para isso na minha vida, mas você não faz nada. Sim. Você continua estático, né? E como que eu dou esse passo? Às vezes, tem pessoas que é muito simples, muito fácil, ela vai lá e faz. Isso são perfis comportamentais também, né? As pessoas mais instintivas, que a gente diz, elas vão mais para ação, e elas vão fazer, e tá tudo bem. Quem é mais mental, né, ou mais emocional, são pessoas que têm mais dificuldade, muitas vezes, de ir para ação, de fazer o negócio acontecer. E a gente tem todos esses tipos de pacientes. Eu preciso identificar isso. Então, eu vou estudar eles. Eu estudo uma metodologia, não sei se você já ouviu falar do Eneagrama. O Eneagrama é uma metodologia de análise de comportamento humano. Eu estou fazendo um curso disso, inclusive, porque preciso me aprofundar. E ali a gente aprende isso, como que as pessoas agem, né? Como que elas são, como que eu vou lidar com elas. Se eu der uma meta muito grande para algumas pessoas, isso vai desanimar elas loucamente. Sim. Tem pessoas que eu posso dar muitas metas e elas vão adorar, e elas vão fazer e vão estar felizes. Tem outras pessoas que eu vou dar 2 metas e aquilo vai ser impossível dela lidar. E aí, se eu der a mesma conduta para os dois, um vai ter super sucesso, um vai fracassar e nunca mais vai nem voltar no meu consultório, né? Isso é outro erro, muitas vezes, que a gente comete. No desespero de querer dar todas as informações no primeiro momento para o paciente, a gente acaba, né, falando muito e dando muitas, querendo mudar muita coisa na vida dele, e ele não consegue. E aí, ele não volta para o nutricionista, não porque o nutricionista é ruim, ou porque o nutricionista, né, não é inteligente, ou não foi um bom profissional, mas sim porque foi inatingível aquilo para ele, foi intangível. Então, ele não vai voltar, porque ele tem vergonha, ele se sente mal por ele não ter conseguido, né? Enfim, uma sequência de emoções de novo, né? Direcionando isso. Exatamente. A autoestima, se é muito baixa, ela pode afastar a pessoa, né? Bom, Joana, eu vou te fazer uma pergunta agora que eu observo um padrão pessoal meu, mas eu acho que muita gente vai se identificar. E é uma pergunta bem prática, na verdade.
eu observo que meu peso oscila um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, sabe, me exercito e tal, aí a cada algumas semanas, às vezes dou uma relaxada, e o peso sobe um pouquinho, coisa de 1, 2 quilos, sei lá, 3 quilos, e momentos que daí dou uma baixada, e o padrão fica nisso, vai assim, vai assim. Para o corpo, isso é um padrão que ele consegue assimilar ou é melhor para uma metástase, para um bom funcionamento, um peso sempre constante, uma alimentação sempre constante, ou o corpo consegue trabalhar também um pouco com esse pequeno efeito sanfona, né? Não estou falando de excessos assim, mas de uma maneira suave, assim, como é que o corpo lida com isso, assim? O nosso corpo ele tem uma memória em relação ao nosso peso. A gente, digamos que ele entende que o peso que tu ficou por mais tempo na tua vida é o teu peso certo, saudável. Independente se para você isso é saudável ou não. Interessante. O teu corpo ele não atende muito os teus desígnios racionais, né? Perfeito. Ele tem vida própria, ele faz o que ele acha que é melhor. Então, o que acontece? Ele acaba criando mecanismos regulatórios, né, homeostáticos, para nos manter mais ou menos naquele estado, né? Pequenas oscilações, como tu falou, são absolutamente normais, porque a gente tem oscilações de várias formas. Tem pessoas que retêm mais líquido, então se elas consomem alguns alimentos que promovem essa retenção, elas acabam retendo mais. Tem pessoas que não, então elas vão ter menos oscilação de peso. Então tem uma variação da alimentação também, né? Dias que você come mais, né? Ou toma mais líquido. Então são várias coisas que estão envolvidas. Isso é totalmente normal. Inclusive é uma coisa que a gente nem estimula muito as pessoas a ficarem se pesando muito, sabe? Porque às vezes a gente fica muito preso no peso, e o peso ele não diz tanto assim, porque existe uma variedade de composição corporal que diz muito mais do que o peso especificamente. Então, às vezes a gente fica, ai meu Deus, mas eu engordei. Tá, mas será que não foi massa muscular? Será que não foi líquido retido? Porque não necessariamente é massa gordurosa aquele ganho de peso que você tem. Então, isso não representa exatamente, né? A gente usa, se a gente for olhar, né, para um atendimento mais clínico, mais personalizado, onde a gente tem essa possibilidade também, a gente faz uma análise antropométrica mais aprofundada para conseguir identificar essa variedade da composição corporal. E pensando nessa variação, o corpo ele sempre vai, como eu falei, sempre vai buscando aquilo que ele entende que é mais saudável, né? Inclusive, se você fica longos períodos sem se alimentar, por exemplo, né? Agora que tem várias estratégias de jejum, muitas horas, né? Não estou dizendo que não funciona, de novo. Funciona para algumas pessoas, é um protocolo, dá para usar estrategicamente, né? Não quero ser mal interpretado no sentido de que, meu Deus, né? Não é isso. É só uma questão de observar com mais profundidade aquilo que vai funcionar para aquela pessoa, né? Mas voltando a essa questão de grandes restrições, né, alimentares, por que elas não são eficientes? Porque você restringe, depois você compensa e o teu corpo, ele entende o quê? Você saiu da zona de conforto. A nossa mente, ela sempre quer nos proteger. Isso é um atributo, tipo como se fosse a função dela. Ela existe para nos manter seguros. É por isso que quando a gente está num perigo, a gente tem liberação de hormônios, neurotransmissores para fugir, para correr, para resolver o problema. Né? A nossa mente, ela quer nos deixar seguros. Esse é o objetivo dela, ela quer nos deixar seguros. Quando você sai da sua zona de conforto, por qualquer motivo, por motivo de mudar a alimentação, por motivo de mudar algo na tua vida pessoal, por qualquer questão, você sai totalmente da tua zona de conforto. E aí, o que a tua mente quer? Te botar na zona de conforto? Peraí, segurança. Essa pessoa tá eu preciso proteger ela. Como assim? Saiu da área de alcance. E aí ela fica tentando nos trazer para isso. Com o peso acontece a mesma coisa. O corpo ele vai querer, peraí, você não comeu por 2 dias, agora tudo que tu comeu eu vou armazenar? Se tu ficar mais 2 dias sem comer, eu preciso guardar energia para sobreviver, entende? Entendi. Então essa é
é o raciocínio por trás, né? Então, por isso que muitas vezes não é resolutivo, porque daí você faz restrições, depois você tem uma compensação natural, e aí você recupera, às vezes você retoma o peso, né? Dependendo de que peso você perdeu, porque, como eu falei, se a nossa composição corporal ela é variada, então a perda de peso também é variada. Você pode perder massa muscular, você pode perder gordura, você pode perder água. E o que você perdeu? Se vem me dizer que perdeu 3, 4 quilos numa semana, não foi gordura, que é impossível, né? Então, você consegue ver que a gente precisa de estratégias um pouco mais duradouras e eficientes, né? Nesse sentido, assim. E aí, se eu não, perfeito. E aí acho que acaba voltando para o início, né? Para a necessidade justamente desse olhar um pouco mais complexo sobre a alimentação. Eu queria te perguntar, tu falou em memória do corpo, eu já tinha ouvido falar em algum lugar que se eu me adapto por 6 meses a uma nova dieta ou uma nova forma de me alimentar, seja mais restritiva, é dito que daí o corpo passa a ter essa memória. Então, eu sou esse novo cara depois de 6 meses, ou isso não tem nada, não tem muito a ver assim? Tem um tempo certo para o corpo adquirir uma nova memória, uma nova identidade, digamos, nesse aspecto de peso, enfim, disso que a gente acabou de falar? Ou não tem número certo para isso também? Não, infelizmente não tenho essa. Gostaria de te dar essa resposta, mas não, Eu ouvi não que tem. é uma fonte não segura, então eu queria confirmar contigo e É, tá tudo certo. eu teria que pesquisar mais profundamente isso, assim. Não, não, É que, mas assim, várias vertentes, né, que falam que, para um hábito, tem gente que fala que é 40 dias, tem gente que fala que é 6 meses, né, enfim. Eu acho que isso é uma questão bem variável, porque depende de muitas coisas. Você pode ter um hábito por 6 meses e depois você voltar a não tê-lo e aí você não vai mais conseguir manter. Então, isso é muito variável. Eu acho que o que é mais importante é a gente conseguir criar hábitos que a gente consegue sustentar e que a gente tenha minimamente disciplina para manter, né? Que não é fácil, mas não. ok, você consegue, desde que sejam coisas que te fazem sentido. Vou falar de Certo. mim. Eu sempre fiquei com aquela coisa, não posso ser sedentária, tá? Eu sempre, nunca fui sedentária. Desde a minha adolescência, jogava basquete, fazia um monte de coisa, era escoteira, eu vivia por aí, fazia trilha, fazia uma caminhada. Nunca fui sedentária. Depois, ia pra academia, fazia caminhada, sabe? Aquela coisa. Mas assim, ó, de verdade, assim, ó, eu não era uma coisa que eu gostava de fazer. Nossa, Sim. que delícia ir pra academia hoje às 6 da manhã, meu sonho. Não é. Eu não tinha essa. Tem gente que tem e gosta e Sim, sim, vai, sim. tá feliz da vida, Tudo né? certo. Beleza? Respeito. Mas não era o meu caso, era uma coisa que eu fazia porque eu tinha que fazer, porque né, eu sabia que era necessário e importante para mim. No momento que eu fazia o exercício, eu me sentia bem. Então, isso é uma coisa legal do exercício, que ele é bem mais fácil que a dieta, né? Porque imediatamente você se sente bem, né? É Então, verdade. uma coisa que é mais fácil de você mudar na tua vida do que a alimentação. Porque a alimentação você tem os efeitos um pouco mais tardios, né? Digamos assim. E a atividade física é muito rápida. Às vezes, inclusive, eu falo isso para os pacientes. Eu falo, começa pela atividade física. Interessante. Aí a pessoa pode ver, se tu faz exercício, tu te sente bem. Como eu falei, automaticamente, na hora, no momento que tu tá vivendo. Logo depois, então, nossa, tem uma super descarga, né, de neurotransmissores do prazer e tal. Então, tu tem automaticamente esse bem-estar. Se você tá assim, tu naturalmente vai querer cuidar mais da tua alimentação, concorda? Perfeitamente. E às vezes eu falo para o paciente começar pelo exercício, não é nem pela dieta, é pelo exercício. Olha só, aí tu vai começar a prestar atenção na tua alimentação, tu vai te sentir melhor, ele vai se motivar a tal ponto que ele vai ter vontade de melhorar a alimentação dele. Ele não vai ter obrigação porque eu estou dizendo que ele tem que fazer. Ele vai sentir essa vontade e ele vai querer fazer, porque ele vai estar motivado para isso, né? Olha a motivação como ela é importante. Então, uma coisa move a outra, é uma roda, né? Uma coisa não dá sem a outra, né? E aí eu vou entrar num outro assunto que não sei se tu tem mais alguma pergunta, mas para fechar isso tudo que a gente está falando, porque a gente falou da alimentação, a gente falou do exercício físico, esses dois são o que a gente mais
tem facilidade, na verdade, de cuidar, se a gente for pensar. Por quê? Porque isso está mais relacionado à nutrição do nosso corpo físico, né? Sim. Então, a gente sabe como cuidar bem do nosso corpo físico. Porém, a gente ainda tem outras coisas que a gente precisa cuidar. Tudo isso que eu falei, né, hoje, tu percebeu? Tu percebeu que existem coisas relacionadas à mente, às emoções. Então, eu tenho uma nutrição mental para fazer, né? Coisas que me intoxicam e que me nutrem mentalmente para melhorar. Coisas que me intoxicam e me nutrem emocionalmente para melhorar. Coisas que me intoxicam e me nutrem espiritualmente, né? E aqui a gente não está falando de religião e de religiosidade, mas sim, né, de espiritualidade. Eu considero o autocuidado, eu comigo mesmo, né? A minha relação comigo, Olhar para onde si. ela está afetada por todos esses outros fatores. Então, uma coisa não vai sozinha sem a outra. Então, isso que a gente aborda num atendimento comportamental. A gente vai ensinar a nutrir tudo isso, para que isso seja eficaz, para que não seja só o corpo físico que eu estou nutrindo. Eu vou nutrir de uma forma onde o meu mental, o meu emocional, o meu espiritual vai me ajudar no físico e vai fazer essa volta, digamos assim, Isso, né? A gente isso. vai direto ao ponto numa reta, a gente faz uma curva importante para chegar naquilo onde a gente quer mesmo chegar, sabe? São fundamentos para ter uma boa casinha, né? Então tem que fortalecer essas partes, realmente, muito interessante. Eu acho que o meu objetivo, quando eu vou falar sobre isso, é realmente despertar as pessoas para uma outra forma de ver a nutrição. Porque a nutricionista, né, a nutrição, ela é vista hoje muitas vezes como algo muito punitivo, muito julgador, muito crítico. E não é isso, sabe? Não é isso que é o profissional nutricionista. Olha o que eu te mostrei hoje da atuação de um profissional. Não é esse profissional. Eu falo, às vezes as pessoas falam, mas foi assim e tal. Falo, olha, a única coisa que eu tenho para te dizer é que talvez tu não conheceu a nutricionista certa ainda para te atender. Porque não é isso a nutrição é muito mais que isso, sabe? E isso me move como profissional mesmo. Por isso que eu, como eu te disse, eu faço isso, né? Eu busco uma nova forma de mostrar a nutrição para as pessoas, seja no meio acadêmico, seja as nutricionistas já formadas nas minhas formações, seja os meus alunos, seja outros alunos, porque eu dou aula também, por exemplo, na medicina, onde eu levo essa visão para profissionais de outra área, né? Amplio um pouco a visão deles para eles entenderem o que é a atuação do profissional nutricionista. Mas a gente tem muito caminho ainda para percorrer como profissão, sabe? Porque a gente precisa estudar muito mais isso. Tudo isso que eu estou te falando são anos de estudo, né? Sim. Que estão muito além da academia, são coisas muito além, né? Do que tem em sala de aula, o que é possível ensinar em sala de aula. Então, são caminhos que a gente ainda tem que percorrer, né? Mas eu acho que pelo menos a gente estar desperto para isso, e eu cumprindo o meu papel de despertar minimamente, né, os alunos, os profissionais para isso, já vejo que eu cumpri também o meu propósito, né, de levar uma nutrição diferente para a vida das pessoas. E que bom que tu estás no papel que tu estás, né? Tu é coordenadora do curso de nutrição da Univale, então eu agradeço a tua presença e parabenizo por estar trazendo essa visão em estado da arte, essa visão mais complexa do ser humano, inclusive até conectando com outras áreas dessa questão de uma saúde mental, de um olhar completo para si mesmo. Obrigado pela entrevista e é isso, minha cara, te agradeço. Eu tinha uma fala muito legal enquanto tu falava, mas eu acabei esquecendo aqui, mas paciência. Se for o caso, te mando depois, mas seria para fazer esse encerramento mesmo, assim. Então, show, prof. Quer que eu faça o treinamento? Não, só se tu quiser acrescentar alguma coisa. Eu sempre gosto de dar um espaço para a pessoa, porque a gente está aqui no papel de fazer perguntas, mas nem sempre a gente consegue abraçar o tema com a mesma sabedoria, poder mostrá-lo como você, né? Você é muito mais tempo na área. Então eu sempre gosto de dar esse espaço, porque de repente se eu não abordei alguma coisa, algum fundamento, ou se tem algo legal que a pessoa queira deixar dito sobre a entrevista, ou que seja conectado com ela, eu sempre deixo esse espaço, assim. Eu quero aproveitar Aproveite. para agradecer essa oportunidade, porque
é muito bom poder falar sobre isso, né? Um tema que eu gosto muito de falar, que eu tenho poucas oportunidades de falar, né, para pessoas que não são meus alunos, né? Então, fico muito feliz de ter esse espaço também, né, de poder colocar as minhas ideias, as minhas percepções, mas não só isso, mas o que eu já estudei, o que eu já entendi nessa caminhada, né, que é bem grande, na verdade. Então, muito obrigada por você ter me dado essa oportunidade de falar sobre esse tema, né? Quando tu me procurou para falar e tal, a ideia eu sei que era outra, eu te desvirtuei aí da tua ideia central, Mas mas eu gosto justamente disso, porque eu não sou da área. Eu falei, bom, ela é cientista da área, vamos deixar ela tomar um pouco à frente e dar uma ideia melhor assim. Então foi um prazer todo meu, na verdade. Aprendi muito e tenho muito obrigada certeza. por ter aberto isso para mim e me dado essa chance de falar sobre esse tema que para mim é algo que me move, né? Não é só, claro que eu posso falar sobre várias coisas, mas aqui poder falar sobre aquilo que eu acredito faz mais sentido ainda. E que legal que tu entendeu, assim, a forma como eu penso, a forma como eu tenho conduzido, inclusive, né, os meus estudos e tudo mais, porque a gente só consegue avançar naquilo que faz sentido para nós, né? Senão a gente fica estagnado nesse mundo. E para mim é o que faz sentido, é o que me move, então só queria realmente agradecer essa oportunidade. Prazer é todo nosso e tenho certeza que quem assistiu teve alguma coisa acrescentada para o seu conhecimento. Então, obrigado, prof.